filme se inicia quando vemos as maravilhosas montanhas do estado de Oregon, nos States. Em 1995, um alpinista decidiu fazer uma trilha pela floresta, porém ele desapareceu, sendo que ao longo do tempo os poucos moradores acabaram vendo uma criatura estranha que eles acreditavam ser o tal alpinista. A partir daí surgiu a teoria de um vírus na natureza que começou a ser ventilada, pois a maioria das pessoas acreditavam que o alpinista tinha sido contaminado pela febre da montanha. Por outro lado, os indígenas da área acreditavam que aquele homem tinha adquirido a maldição da cara do lobo. Enfim, nesse mesmo vale moram Grady e o seu filho, chamado Blake, que praticamente é obrigado pelo pai a caçar nessa floresta com o visual da saga Crepúsculo. O mais bizarro é que Grady sabia da lenda do lobisomem e escolhe levar Blake pro mato faltando poucos minutos pro anoitecer. E vou resumir com duas palavras: parabéns! Cara, se essa espécie de lobisomem se transformar à medida que a lua sobe no céu, ficar em casa é com certeza o melhor remédio por aqui. Dane-se, porque os dois avistam um Bambizinho, sendo que Blake quer impressionar papai e burramente se separa dele pra caçar o bicho sozinho. É aí que o garoto se calabreia todo, já que ele vê uma criatura peluda de relance e fica petrificado pelo medo. Grady então aparece pra sentar a chinela no lombo do filho, contudo percebe a presença do predador no local e assim decide se esconder com o filho numa torre de vigia que era usada por outros caçadores da região. O lobisomem então começa a arranhar as paredes da estrutura, porém, como ele é um animal preguiçoso, ele nem se esforça pra pular e devorar o jantar, pois a fera prefere meter o pé. Grady então usa a mira do rifle pra atirar na criatura, se dando conta de que ela se tratava da lenda local. Mais tarde a gente vê a dupla de volta em casa, sendo que Blake começa a dar uma de candinha e ouve o pai falando no rádio com um amigo chamado Dan. Grady jura que a lenda do lobisomem é real e que Dan precisa ajudá-lo a caçar a criatura. Dane-se, porque o filme decide pular 30 anos pro futuro, onde revemos Blake já adulto. O cara tem uma filhinha chamada Ginger, que é mais apegada ao pai do que à mãe, que descobrimos ser viciada em trabalho. O nome dela é Charlotte, e o relacionamento entre a mulher e Blake com certeza não tá mil maravilhas, já que as bimbadas na cama são cada vez menos frequentes. Certo dia, Blake recebe uma carta do governo de Oregon, dizendo que o pai dele finalmente foi declarado morto pelas autoridades, sendo que agora a fazenda do vale foi herdada por ele. Como Grady educava Blake no estilo militar, o garoto acabou se afastando do pai assim que atingiu a maioridade, sendo que alguns anos depois disso, Grady entrou na floresta e nunca mais foi visto. É aí que vem um dos momentos mais estúpidos desse filme, já que na tentativa de melhorar o convívio de sua família, Blake tem uma ideia genial com o Jota: passar um final de semana na fazenda do pai e levar a Ginger e a esposa para conhecerem a região. O quê? Enfim, a família parte pra lá, porém ao se aproximar da fazenda de Grady, tanto Blake quanto Charlotte percebem que não tem sinal de celular na área, o que é péssimo, já que a memória do herdeiro tá vacilando e ele convenientemente se esquece de como chegar na propriedade. A sorte da família é que eles encontram um caçador chamado Derek, que tá de tocaia na mesma torre de observação usada por Blake e Grady no passado. Derek então diz se lembrar de Blake, já que eles eram amigos no passado, pois o caçador aí era filho de Dan, o tal amigo que Grady se comunicava pelo rádio. Derek fala que a antiga estrada que dava acesso para a fazenda de Blake foi interditada, porém ele fala que pode mostrar como chegar no local usando uma outra rota. Derek! Meu Deus! E agora? Enfim, o cara então pega uma carona no carro da família e fica trocando ideia com Blake sobre o passado, o que infelizmente distrai o patriarca da direção, que ao ver um homem peludo na estrada decide desviar dele e ferrar com a vida da própria família, já que o carro capota e desce a montanha a toda velocidade. Felizmente, ou não, o carro fica preso entre as árvores, sendo que Derek com certeza não tem uma inteligência valiosa por aqui, já que mesmo vendo que estava a 3 metros de distância do chão, ele abre a porta, batendo no chão igual cocô de pombo na praça. Dane-se, porque Blake é o cara mais bundão da face da terra e fica em choque com o acidente, não conseguindo sair do lugar. O danado tenta fechar a porta aberta por Derek, já que Blake tinha visto uma criatura se aproximando pelo retrovisor. Quando Blake encosta a mão na maçaneta, o lobisomem o arranha no braço e vai jantar a Derek. O trio parada burra então sai correndo até que chegam na fazenda de Grady, porém continuam sendo perseguidos pelo lobisomem. Blake então faz uma barricada na porta com um armário e vai no porão do pai procurar por um jeito de sobreviver. Ele logo encontra o rádio CB que o pai usava para trocar ideia com Dan e logo pede socorro. Socorro! Socorro!
Infelizmente, ninguém responde o chamado. O cara então começa a sentir um cheiro forte no porão, revelando um cômodo onde Grady guardava a carne seca. Como a larica tá batendo, Blake come uma fatia, porém algo sinistro acontece, já que o dente do cara cai, deixando ele e Charlotte sem entender o que tá rolando. É aí que Charlotte percebe que a ferida no braço de Blake tá de mal a pior, sendo que ela logo tenta passar mertiolate pra não infeccionar. Um tempo depois a gente vê Blake fortificando as portas e janelas com tábuas de madeira. No entanto, ele tá começando a sentir uma sede descomunal e por causa disso tem que beber litros de água da torneira da cozinha. O cara então ouve um barulho alto de batidas no quarto de cima, sendo que a esposa e Ginger não escutam absolutamente nada. Ao investigar, ele abre a porta do armário e observa uma tarântula subindo a parede, e é aí que a gente percebe que os sentidos dele estão se aprimorando. Infelizmente, Blake também escuta passos do lado de fora e fala pra esposa ficar quietinha. Cala a boca! Ao se aproximar da porta, o burrão é puxado pelo lobisomem, que enfia a pata pela portinhola. Charlotte então finalmente resolve colaborar em alguma coisa e dá uma martelada na pata da fera, que grita de dor. Ok, se uma batidinha dessas pôde machucar o lobisomem, significa que ele não é tão forte como a maioria dos lobisomens vistos em outros filmes. Portanto, Blake e Charlotte, hipoteticamente, conseguiriam mandar o peludo pro saco se atacassem ao mesmo tempo. Para isso, eles precisariam de armas, sendo que eles têm um martelo, facas de cozinha e a gente também pode ver uma chave de fenda no porão. Charlotte consegue repelir a criatura, porém Blake começa a passar mal e desmaia em seguida. Ao acordar, ele se sente no bico do corvo e vê Charlotte pedindo ajuda pelo rádio. O problema é que ele não consegue mais entender o que a esposa tá falando, sendo que o inglês no cérebro dele tá sendo substituído pelo lobisomem Ness. O mais curioso é que a mesma coisa tá acontecendo na perspectiva de Charlotte, já que pra ela o marido tá falando igual o Chewbacca. Como se não fosse suficiente, Blake começa a pegar umas manias de cachorro e faz xixi no tapete, o que deixa Charlotte bastante contrariada. Blake então se deita na cama e também percebe que o cabelo tá caindo. O cara então pega um caderno e escreve que tá indo de base, porém Charlotte acha que ele pegou uma virose depois da arranhada no braço. Com certeza! E um dos sintomas é dar umas bocadinhas no próprio braço. Por um momento Blake perde o controle, porém volta a ser humano novamente. E aí que o trio Parada Burra tem a maravilhosa ideia de fugir da fazenda na picape de Grady. Pra fazer isso, Charlotte pega uma bateria no porão pra dar carga no motor do veículo, enquanto Ginger e Blake esperam dentro do carro. Peraí, por que o marido não tá ajudando a mulher? Ele poderia ter ficado de tocaia fora do carro e observar se o lobisomem se aproximava deles, mas não. Acho que o conforto do couro é mais tentador. Esquece isso, porque assim que eles se preparam pra meter o pé, percebem que o lobisomem tá esperando em cima do capô do carro, o que deixa Charlotte desesperada, a ponto dela virar o rostinho e dar aquele baita ataque de pelanca. Nessa hora, qualquer ser humano com o mínimo de raciocínio lógico teria dado ré pra derrubar a fera no chão, mas não Charlotte, porque ela prefere esperar o lobinho quebrar o vidro e destruir o câmbio da picape. O trio Parada Burra então se refugia em cima de uma lona que cobria a estufa da fazenda, porém o lobisomem consegue ver os inteligentes se escondendo lá em cima e facilmente rasga a estrutura pra pegar o Baby Beef, ou nesse caso a Ginger mesmo. Isso faz Blake finalmente tomar a iniciativa, já que ele vai pra floresta distrair o lobisomem, enquanto Charlotte e Ginger voltam pra dentro da casa. Alguns minutos depois, Blake bate na porta e é aí que Ginger percebe que Dipirona com certeza não vai dar jeito no papai, pois a transformação tá em estágio avançado. Isso faz com que o pai da família perca a sanidade novamente, à medida que ele usa todo o seu charme lobisômico pra cima de Charlotte. Blake então percebe que vai comer a família mais cedo ou mais tarde, e assim decide ir embora da casa. É aí que a gente percebe que Charlotte com certeza é uma das personagens mais jumentas nos filmes de terror, pois a mulher esquece de trancar a porta da casa, deixando o caminho livre pro lobisomem entrar lá e atacar a Blake em mais um episódio de Trocação. Felizmente, Blake sai vencedor ao tirar um bifinho do pescoço do lobisomem, porém é aí que ele repara na tatuagem de fuzileiro naval no pulso da fera e percebe que aquela besta na verdade era o seu próprio pai, que foi transformado pelo lobisomem alpinista que desapareceu no começo do filme. É então que a transformação final começa e Blake sai correndo da casa, porém já é tarde e logo ele começa a ver a floresta de outra forma, mais ou menos como se ele estivesse fumando o cachimbo do Bob Marley. Eu tô viajando, cara!
Blake volta pra casa e ataca a própria família, fazendo Charlotte e Ginger se refugiarem no celeiro da propriedade. A visão aguçada do lobisomem pode ser ótima pra localizar humanos apetitosos, porém é uma porcaria pra perceber armadilhas de urso no chão, já que Charlotte tinha colocado uma na frente delas, que é acionada pela patinha do peludão, o prendendo na hora. As duas mulheres então saem correndo, porém Blake, versão lobão, arranca a própria pata fora pra poder alcançar o jantar e aciona o nitro pra acelerar o passo, o que anatomicamente falando não deveria ser possível, pois o danado agora só tem 3 patinhas, o que me leva a pensar que a influência de Velozes e Furiosos na vida do cara é com certeza uma realidade. Charlotte e Ginger então encontram o rifle de Derek no chão e avistam a mesma torre de vigia de antes. Elas se escondem lá e esperam Blake aparecer. O mais novo lobisomem do pedaço entra no local, porém não ataca a família de imediato, já que ele ainda tem um pouco de consciência e pede pra esposa o finalizar. Ginger então diz que ama o pai e dá permissão pra mãe virar a viúva, porém Charlotte não consegue acabar com a vida do mozão, o que força Blake a rugir, assustando a esposa, que finalmente dá o disparo fatal. No final do longa, a gente vê as duas encarando a sensacional vista do vale, enquanto tentam encontrar a padaria mais próxima. Mais uma vez, não esquece de abocanhar esse like. Eu espero que vocês tenham gostado, vejo vocês no próximo vídeo e valeu!